A história é escrita pelos vencedores, mas a verdade permanece, escondida nas sombras, aguardando entre os destroços do tempo. Você está no Fatos Esquecidos. Prepare-se. O que foi enterrado, nós traremos à luz. Paris, 18 de março de 1314. O ar está frio, mas o calor que emana da Ilha dos Judeus é insuportável. Diante de uma multidão silenciosa, um homem idoso, de barba longa e olhar desafiador, é amarrado à estaca. Seu nome é Jacques de Molay. Ele é o 23º e último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Enquanto as chamas começam a lamber seus pés, Molay não grita por misericórdia. Ele grita por justiça. Diz a lenda que, em meio ao crepitar do fogo, sua voz ecoou como um trovão, amaldiçoando o rei da França e o Papa. Deus sabe quem errou e pecou. A desgraça cairá em breve sobre aqueles que nos condenaram injustamente. Em menos de um ano, tanto o rei quanto o Papa estariam mortos. A maldição se cumpriu? Ou seria apenas o último suspiro de uma organização que se tornou poderosa demais para o mundo em que vivia? Para entender como chegamos a essa fogueira, precisamos voltar 2 séculos. Precisamos entender como 9 cavaleiros pobres, que mal tinham cavalos para montar, transformaram-se na força militar mais temida da cristandade e nos primeiros banqueiros globais da história. Esqueça os mitos de Hollywood por um momento. A realidade dos templários é muito mais fascinante e perigosa. Eles criaram códigos que ninguém podia quebrar, ergueram fortalezas que pareciam impossíveis e acumularam segredos que, segundo alguns, poderiam abalar os alicerces da própria Igreja Católica. Por que eles foram caçados como animais? O que eles realmente encontraram cavando sob o Templo de Salomão? E o mais importante, para onde foi a frota que desapareceu na calada da noite com o tesouro que o rei da França tanto cobiçava? Nesta hora, vamos desvendar os fatos esquecidos sobre os soldados de Deus. Prepare sua mente. A jornada pelas sombras das cruzadas começa agora. Para entendermos a origem dos Templários, precisamos olhar para as cicatrizes deixadas pela Primeira Cruzada. O ano era 1099. Jerusalém havia caído sob o controle cristão, mas a vitória trouxe um novo e sangrento problema. Milhares de peregrinos cruzavam a Europa a pé ou a cavalo, movidos pela fé, buscando perdão ou milagres na Terra Santa. O problema é que, embora as cidades estivessem seguras, as estradas eram terra de ninguém. Bandidos, desertores e grupos nômades espreitavam em cada desfiladeiro. Ser um peregrino era, muitas vezes, assinar uma sentença de morte. Em 1119, um nobre francês chamado Hugo de Payens decidiu que algo precisava ser feito. Ele não tinha um exército, ele tinha apenas 8 companheiros. Juntos, eles se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma proposta audaciosa. Eles seriam os guardiões dos caminhos, viveriam em pobreza absoluta e dedicariam suas vidas a proteger os viajantes. Eles se autodenominavam os pobres cavaleiros de Cristo. O rei Balduíno aceitou. E aqui começa o primeiro grande mistério da ordem. Ele lhes concedeu um quartel-general num lugar muito específico, a mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo. Diziam que aquele local ficava exatamente sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão.
Por quase 9 anos, esses 9 homens permaneceram ali. O que é estranho é que durante quase uma década, eles não aceitaram novos membros. Eles não pediram reforços. Segundo crônicas da época, eles passaram muito tempo escavando. O que Hugo de Payens e seus homens procuravam sob as fundações do templo seria a Arca da Aliança, o Santo Graal, ou talvez pergaminhos que continham segredos capazes de chantagear a própria cúpula do Vaticano. Registros arqueológicos modernos mostram túneis templários que sugerem uma busca obsessiva. O que quer que tenham encontrado mudou o destino deles para sempre. Em 1127, Hugo de Payens retornou à Europa. Ele não era mais apenas um cavaleiro pobre. Ele era um homem com uma missão, e ele tinha o aliado mais poderoso da cristandade ao seu lado, Bernardo de Claraval. Bernardo era a mente mais brilhante da igreja na época. Ele escreveu Em Louvor à Nova Milícia, um tratado que resolvia o maior dilema moral da Idade Média. Como um monge, que deveria ser um homem de paz, poderia carregar uma espada e matar. Bernardo criou o conceito de malecídio. Ele dizia que o templário não matava um homem, ele matava o mal que habitava naquele homem. Com essa canetada teológica, ele transformou assassinos em santos e soldados em instrumentos de Deus. No Concílio de Troyes, em 1129, a ordem foi oficialmente reconhecida. Foi aqui que receberam a sua famosa regra latina. Eram 72 cláusulas que ditavam cada segundo da vida de um templário. Eles não podiam abraçar mulher nenhuma, nem mesmo a própria mãe. Deviam comer em silêncio absoluto. Suas roupas deveriam ser brancas, simbolizando a pureza. A famosa cruz pátia vermelha seria adicionada anos depois. E o mais importante, eles respondiam apenas ao Papa. Nenhum rei, nenhum bispo, nenhum senhor feudal tinha autoridade sobre eles. Em menos de 10 anos, os 9 cavaleiros pobres se tornaram uma instituição intocável. As doações de terras, castelos e fortunas começaram a jorrar de toda a Europa. Os filhos da nobreza imploravam para se juntar à ordem, mas, enquanto a face pública dos templários era de santidade e proteção, nos bastidores, uma máquina financeira e militar sem precedentes estava sendo construída. Eles estavam prestes a se tornar os donos do mundo, e isso seria o começo do fim. Se o bloco anterior nos mostrou como eles ganharam o direito de existir, este nos mostrará como eles ganharam o direito de dominar. Os templários não eram soldados comuns, eles eram as forças especiais da Idade Média. Enquanto os exércitos feudais eram compostos por camponeses mal treinados e nobres que buscavam glória individual, os templários operavam com uma disciplina fria e absoluta. No campo de batalha, eles eram uma parede de ferro. O exemplo máximo dessa eficiência ocorreu em 1177, na Batalha de Montgisart. O lendário líder muçulmano Saladino marchava com 26 mil homens. Para enfrentá-lo, o rei leproso, Balduíno IV, tinha apenas algumas centenas de cavaleiros, incluindo 500 templários. O que aconteceu a seguir desafia a lógica militar. Os templários lideraram uma carga frontal tão devastadora que as linhas de Saladino se despedaçaram. Foi um massacre. Saladino quase foi capturado e fugiu montado em um camelo de carga. Ali, o mundo entendeu. Um único templário valia por 10 homens comuns. Eles tinham uma regra inquebrável: nunca recuar, a menos que a ordem fosse dada, e nunca se render enquanto a bandeira Bausean, o estandarte preto e branco da ordem, estivesse hasteada. Mas o verdadeiro poder dos templários não estava apenas na ponta da lança. Estava na ponta da caneta. Enquanto seus irmãos morriam no deserto, uma infraestrutura invisível estava sendo montada na Europa. Os templários criaram o que hoje conhecemos como Sistema Bancário Internacional. Imagine que você é um nobre em 1150 e deseja fazer uma peregrinação a Jerusalém.
Carregar baús de ouro por milhares de quilômetros de estradas infestadas de ladrões é um suicídio. Os templários resolveram isso com uma ideia revolucionária. Você entregava suas moedas de ouro em uma prefeitura templária em Paris ou Londres. Em troca, eles lhe davam um documento, uma letra de câmbio, protegida por códigos que apenas outros templários sabiam decifrar. Ao chegar em Jerusalém, meses depois, você apresentava aquele papel e recebia o valor exato em moeda local. Pela primeira vez na história, o dinheiro se tornou digital, ou melhor, invisível. A ordem cobrava taxas por esse serviço, além de juros disfarçados de taxas de administração, já que a igreja proibia a usura. Em poucas décadas, eles se tornaram os maiores credores da Europa. Reis, duques e até o Papa deviam fortunas aos templários. Eles possuíam sua própria frota naval, que dominava o Mediterrâneo. Eles possuíam fazendas, vinhedos, moinhos e cidades inteiras. Eram um estado dentro de vários estados. Eles não pagavam impostos a ninguém. Mas esse nível de poder gera um tipo específico de perigo. Quando você é o banco de todos os reis, você se torna o alvo de todos eles. Nas sombras das cortes europeias, a inveja começava a superar a devoção. O ouro que os templários acumulavam para proteger a fé estava prestes a se tornar o motivo de sua destruição. A pergunta que ecoava nos corredores do Vaticano e dos palácios reais era uma só. Até onde ia a lealdade desses homens? Eles serviam a Deus, ao Papa ou apenas a si mesmos? No próximo bloco, veremos como a ganância de um rei falido transformou os heróis da cristandade nos maiores heréticos da história. O dia em que o mundo mudou para sempre, a Sexta-feira 13. O ano era 1291. A cidade de Acre, o último grande bastião cristão no Oriente, caiu sob o cerco dos mamelucos. Com a queda das muralhas, o sonho de uma Jerusalém cristã evaporou nas areias do deserto. Os templários, que haviam lutado até o último homem, foram forçados a recuar para a Europa. Mas havia um problema. Sem uma guerra para lutar, para que servia um exército de elite que não respondia a nenhum rei? Eles eram ricos demais, independentes demais e sabiam segredos demais. E na França, um homem observava sua fortuna com olhos de predador. Filipe IV, conhecido como o Belo, era o rei da França, mas sua beleza escondia uma alma pragmática e cruel. Ele estava falido. Suas guerras contra a Inglaterra e Flandres haviam esvaziado os cofres reais. E quem era o seu maior credor? A Ordem do Templo. Para Filipe, a solução era simples e terrível. Se ele destruísse os templários, suas dívidas desapareceriam. E de quebra, ele poderia confiscar o lendário tesouro da Ordem. Mas como destruir os soldados de Deus sem colocar a igreja e a população contra si? A resposta estava na arma mais antiga da política, a calúnia. Na calada da noite de 13 de outubro de 1307, o que hoje conhecemos como Sexta-feira 13, o destino da ordem foi selado. Ordens seladas pelo rei haviam sido enviadas a todos os cantos da França, com instruções para serem abertas simultaneamente naquele dia. Ao amanhecer, milhares de templários foram arrancados de suas camas e jogados em masmorras escuras. Eles não foram acusados de crimes comuns, mas de crimes que faziam a alma medieval tremer: heresia, adoração ao demônio Baphomet e rituais de cuspir na cruz. Nas profundezas das prisões reais, a Inquisição começou seu trabalho. Sob torturas brutais, onde pés eram queimados e ossos eram esticados até o limite, os cavaleiros começaram a confessar. Confessavam o que o rei queria ouvir. Homens que haviam enfrentado exércitos inteiros sem recuar um passo, agora quebravam diante da dor sistemática nos porões de Paris. Mas por trás das confissões forçadas, algo não batia.
Por que um grupo tão devoto se tornaria herético da noite para o dia? Ou será que em suas escavações sob o Templo de Salomão, séculos antes, eles haviam descoberto algo que mudou sua visão sobre a fé cristã? O Papa Clemente V, um homem doente e sob pressão constante de Filipe, hesitou. Ele tentou proteger a ordem, mas era tarde demais. A máquina de propaganda do rei era implacável. Em 1312, sob a ameaça de um cisma na igreja, o Papa dissolveu oficialmente a ordem do templo. Os guerreiros de Deus foram despojados de suas terras, suas honras e suas vidas. Mas enquanto as chamas eram preparadas para os líderes em Paris, um mistério surgia nos portos da França. Registros sugerem que na noite anterior às prisões, uma frota templária partiu do porto de La Rochelle, carregando pesadas carroças. Para onde foram esses navios? Eles levavam o ouro que Filipe IV tanto cobiçava? O tesouro nunca foi encontrado nos cofres reais. Enquanto Jacques de Molay aguardava seu destino final na fogueira, a lenda dos Templários deixava de ser história militar para se tornar o maior mistério conspiratório de todos os tempos. As chamas que consumiram Jacques de Molay em 1314 deveriam ter sido o ponto final da ordem. Mas na história, o fogo muitas vezes serve apenas para forjar uma lenda ainda mais resistente. Disse que antes de morrer, Molay convocou o Papa Clemente e o rei Filipe a comparecerem diante do Tribunal de Deus dentro de 1 ano. Fato ou mito, a realidade é arrepiante. O Papa morreu apenas 33 dias depois. O rei Filipe foi atingido por um derrame durante uma caçada e morreu em novembro do mesmo ano. Em menos de 8 meses, os 2 arquitetos da queda dos Templários estavam mortos. Mas e o tesouro? E os sobreviventes? Enquanto na França os cavaleiros eram caçados, em outros reinos o destino foi diferente. Em Portugal, o rei Dom Dinis simplesmente mudou o nome da organização para Ordem de Cristo, mantendo as propriedades e os mesmos cavaleiros. Foram esses homens, herdeiros do conhecimento templário de navegação, que ajudaram a lançar as bases da Era das Descobertas. Há também a Trilha da Escócia. Teorias sugerem que o tesouro, e talvez relíquias sagradas como o Santo Graal ou a Arca da Aliança, foi levado para a Capela de Roslin. Suas esculturas enigmáticas ainda hoje desafiam historiadores e alimentam a ideia de que a ordem sobreviveu nas sombras, influenciando o nascimento de outras sociedades secretas, como a maçonaria. Se os templários ainda existem hoje, eles não usam mantos brancos ou espadas de aço. Eles vivem no DNA do nosso sistema bancário, na arquitetura de nossas grandes catedrais e no imaginário de cada pessoa que busca a verdade por trás das versões oficiais da história. Eles foram os soldados de Deus, os banqueiros da Europa e os guardiões de segredos que talvez o mundo ainda não esteja pronto para conhecer. A ordem do templo foi extinta no papel, mas sua sombra é longa e alcança o nosso presente. A história oficial diz que eles acabaram na fogueira, mas as pistas deixadas em pedras, pergaminhos e moedas contam uma história diferente, uma história que muitos preferem que continue esquecida. Se você chegou até aqui, você agora faz parte daqueles que buscam além da superfície. Os Templários são apenas uma das muitas camadas da história que foram enterradas pelo tempo. Se este documentário trouxe uma nova luz sobre o que você sabia, deixe seu gostei e compartilhe. Sua interação é o que mantém este canal escavando as sombras. E não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo mergulho no desconhecido. Eu sou William, e este foi mais um capítulo dos Fatos Esquecidos. Até a próxima.